Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, bom dia a todos, bem-vindos à página Facebook do Rio de Janeiro. Falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, vamos fazer uma leitura e um comentário do Srimad Bhagavatam. Hoje será o Srimad Bhagavatam, canto 3, o capítulo 3, que são os passatempos de Krishna fora de Vrindavana. E os versos, são 2 versos, 16 e 17. Então, com tradução, significado por sua divina graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de iniciar essa transmissão, queria dar boas-vindas a toda a nossa audiência, aqui e agora, e também aqueles que virão posteriormente, Chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver se está tudo correto. Hare Krishna, minhas reverências, Marcos Hanuman. Então é isso aí, Marcos Hanuman, minhas reverências também a você. Nós vamos, como estava dizendo, dando as boas-vindas a toda a nossa audiência que está chegando aí, e também aqueles que virão mais tarde. Também minhas reverências a nosso querido Paravyoma Prabhu. Quero agradecer seu convite por me dar essa oportunidade de me purificar, falando, discorrendo sobre o Srimad Bhagavatam, que esse é o formato da consciência de Krishna, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Nós ouvimos e cantamos, Shravana, Kirtana. Então, o processo de Kirtana, de falar das glórias do Srimad Bhagavatam, é muito poderoso, porque quando nós falamos das glórias do Srimad Bhagavatam, automaticamente nós lembramos Vishnu Smarana, dos passatempos de Krishna e também dos seus devotos, dos devotos puros de Krishna. Então eu quero agradecer essa oportunidade que estão me dando de poder me purificar por descrever essa sabedoria, essa encarnação literária, que é o Srimad Bhagavatam. Muito obrigado pelo convite e vamos oferecer nossas humildes e respeitosas reverências ao nosso fundador Acharya, Srila Prabhupada, que nos ilumina com a shot do conhecimento. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, minhas reverências, Srila Prabhupada, que com o archote do conhecimento, ele está destruindo toda a nossa ignorância. Então, assim, ele nos trouxe esse presente inigualável, que é, assim, dar um basta, uma cessação a esse samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes. Por nós nos associarmos com o devoto puro de Krishna, por aceitarmos o devoto puro de Krishna, então a semente de Bhakti, ela está ali plantada no coração. Isso é dito no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, instruindo Rupa Goswami, que a entidade viva está vagando neste universo material, daqui para ali, de baixo para cima, diferentes corpos, e assim, Bhagyavan, por uma grande fortuna, ela encontra-se com o mestre espiritual, ou ela recebe a semente da devoção que é dada pelo mestre espiritual. Não é Bija, Bija é a semente. Guru Krishna Prasade Pai, Bhaktivata Bija. Pela misericórdia do Guru, ele planta a semente da devoção em nossos corações. Então, nossas humildes, respeitosas reverências, Srila Prabhupada, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Chinamani Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharya, Nivesesa Sunyabhari Prasachari Satarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda
He Krishna Karuna Sindhu Dinabam Jagapate Upesha Gopika Kantarada Kantana Masate Tapta Kanchana Gaurangira Devi Vrindavaneshwari Vrishabhana Sachidevi Pranamani Haripriya Vanchakalpa Taruvesya Kripa Sindhu Bhira Chapakita Nampavani Viro Vaishnavi Vyo Namo Maha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então repitam após a mim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 3, o verso 16. Evam Sanchintya Bhagavan Swadajistapya Dharmajam Nandaya Asa Suridham Sadhunam Bhartimadarshayam. Então, significados, sinônimos, por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Evam, assim, Sanchintya, pensando consigo mesmo, Bhagavan, a personalidade de Deus, Swarajya, em seu próprio reino, Stapya, estabelecendo, Dharmajam, Maharaja Yudhishthira, Nandayan Asa, satisfez, Surida, os amigos, Sadhunam, dos santos, Vartima, o caminho, Darshaya, indicando. Então a tradução do verso: pensando assim consigo mesmo, o Senhor Shri Krishna estabeleceu Maharaja Yudhishthira na posição de domínio supremo sobre o mundo, a fim de mostrar o ideal da administração no caminho da piedade. Pensando assim consigo mesmo, o Senhor Shri Krishna estabeleceu Maharaja Yudhishthira na posição de domínio supremo sobre o mundo a fim de mostrar o ideal da administração no caminho da piedade. Sempre lembrando que aqui é um diálogo, né, de Vidura e Uddhava. Eles se encontram à beira do Jamuna e agora Uddhava ele está descrevendo, né, assim, a posição, os passatempos transcendentais de Krishna, como é intitulado aqui, os passatempos fora de Vrindavana. E assim sabemos pelo Bhagavad Gita que Krishna ele aparece para destruir os canalhas, né? E proteger os sábios, proteger as pessoas santas e restabelecer o Dharma. Jada jadahi dharmasya glani bhavati bharata abhyutana dharmasya pradatmana srijamyaham. Sempre onde quer que haja um declínio de religião, uma ascensão predominante de religião, eu mesmo advenho para restabelecer Dharma. Dharma é a religiosidade, piedade. Então o Bhagavad Gita Krishna diz isso, que ele vem para restabelecer o Dharma. E aqui nós estamos falando sobre Yudhishthira, né? Que Krishna ele estabeleceu Yudhishthira como o rei do mundo, ou seja, o imperador do mundo, para que assim o Dharma fosse restabelecido. Então as promessas de Krishna, elas nunca são em vão, né? Ele falou e disse, falou que ele iria proteger os seus devotos, como ele protegeu os Pandavas e tantos outros devotos, e também aniquilar todos os canalhas. Anteriormente a esse verso, nós ouvimos, não é, como tantos e tantos demônios foram aniquilados por Krishna e também Balarama. Mustika, Chanura, Kuvalaya, Pida, Kansa, Shalva e tantos outros. Então Krishna ele dizimou toda a raça demoníaca e assim, após essa guerra fratricida, né, de Kurukshetra, e ainda foi descrito que
além de todos esses reis que eram um peso, um fardo para o planeta, tinha outro fardo que eram os yagas, porque os yagas eram assim infindáveis, né? Lembrem-se que Krishna, ele gerou 10 filhos com cada rainha, ou seja, 16.108 rainhas, vezes 10. Então, só de filhos de Krishna são milhares. E assim eles eram tão poderosos que Krishna ele criou aquela situação onde os yagas, eles lutam entre eles mesmos e eles se destroem, bebendo a bebida, né, mado, uma bebida intoxicante, e assim eles, de uma forma intoxicada, ficaram irados uns com os outros, pelo próprio arranjo da Suprema Personalidade de Deus. Então, assim, quando o mundo foi dizimado dos reis demoníacos, e também, assim, Krishna, ele dá um fim à sua própria dinastia, Yadu, ele estabelece Dharmaraja. Ele estabeleceu, Shri Krishna estabeleceu Maharaja Yudhishthira na posição de domínio supremo sobre o mundo, ou seja, ele se tornou o imperador. Não simplesmente que Krishna ele estabelece Maharaja Yudhishthira, mas Maharaja Yudhishthira, pela sua própria qualidade, sua própria qualificação como um grande guerreiro e aquele que mantém o Dharma, através de suas próprias qualidades e das qualidades de seus irmãos, os Pandavas, ele pôde assumir o reinado. Aqui no verso se diz Swaraj Stapya Dharmajan. Dharma é o Dharma. Então, na verdade, Yudhishthira, ele é filho de Dharmaraja, né? Dharmaraja é aquele que estabelece os princípios religiosos, ou também Jamaraj. É o mesmo. Sim, o nascimento de Yudhishthira é muito peculiar, pois a rainha Kunti, que foi esposa de Pandu Maharaj, ela, quando era menina, ela serviu um grande sábio, um sábio que se ira muito facilmente. Esse sábio, acho que muitos conhecem, é Durvasa Muni. Durvasa Muni tem muitos passatempos onde ele fica irado muito facilmente. Mas, nesse caso de Kunti Devi, quando Durvasa Muni veio no seu reinado, no reinado de Kunti, ela serviu esse Durvasa Muni e ele ficou tão satisfeito, endividado com a rainha Kunti, que naquela época uma menina, uma princesa, que ele deu uma bênção para ela. Ele deu um mantra, e se ela pronunciasse o mantra, então ela poderia invocar um semideus, poderia ter um filho com aquele semideus. Então, assim, a Kunti Devi foi esposa de Pandu. Haviam os 3 irmãos, Dhritarashtra, Pandu, que era o mais velho. Pandu são filhos de Vyasadeva, Pandu, Dhritarashtra e Vidura. Pandu, ele foi gerado depois de Yudhishthira, Dhritarashtra, que nasceu cego, e Vidura, que era muito elevado espiritualmente, devotado a Vishnu e também completamente conhecedor de todos os princípios de moralidade. Pandu, ele foi um rei ideal também, ele foi imperador do mundo e sob a direção dele o mundo estava completamente pacífico. Se descreve que durante o reinado dessas grandes personalidades santas, assim, toda a terra supria tudo o que fosse necessário. As estações, elas eram completamente reguladas, né? Tinha as estações de chuva, verão, a primavera, tudo muito regulamentado. Hoje em dia, Kali Yuga, nós sabemos que não é assim, porque nós estamos sob o controle de diferentes líderes demoníacos, não é? Que estão só criando guerras e guerras e guerras. Todo o planeta está em guerra, pessoas inocentes ou assim chamadas inocentes estão sendo aniquiladas. Então, quer dizer, como se diz, a temperatura, né? As estações,
verão, inverno, tudo está completamente desregulado. Nós sabemos isso. Estamos vendo tantas intempéries hoje no nosso planeta devido a tudo isso, devido, na verdade, a essa liderança dessas pessoas demoníacas. Mas no caso de Pandu Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Parikshit Maharaj, eles eram tão poderosos que o planeta Terra supria tudo de uma forma muito opulenta e as estações eram muito regulamentadas e reguladas. E assim acontece que Pandu ele vai para a floresta com Kunti Devi. Ele também tinha uma segunda esposa, Madri. E assim ele está na floresta. Eu estou contando essa história de Dharmaraja, como que Dharmaraja apareceu, ou como Yudhishthira apareceu como filho, né, de Pandu Maharaj. Então, quando ele vai para a floresta, para uma excursão, juntamente com suas esposas, Kunti Devi e Madri, e ali na sua excursão, os reis kshatras, eles têm a permissão de caçar, para que assim possam se manter sempre qualificados para a luta, não é? Então assim, quando ele, pelo arranjo da providência, ele vê um casal de veados assim copulando, e assim ele, com a sua flecha, ele atira nesse veado, e assim quando ele atira a flecha no veado, aquele veado se manifesta como um grande rishi, um grande sábio, e assim ele se dirige a Pandu, e na verdade ele está muito irado, e ele amaldiçoa Pandu. Ele amaldiçoa Pandu de que ele estava copulando nesse momento do meu prazer, e você interrompeu esse nosso prazer. Então isso é muito pecaminoso, esse sábio disse. Então eu amaldiçoo você, que você, no momento de copular, você irá ser morto. Então, quando ele tinha muito receio, não, de poder copular filhos com as suas rainhas, mas ele tinha que dar uma progênie, não é? Os reis têm que ter uma continuidade, e assim ele pede para Kunti, porque naquela época, assim, as situações eram outras, os contextos eram outros. E naquela época era possível com que um brahmana qualificado, uma pessoa santa, pudesse ter relações sexuais com o esposo de outrem e assim gerar um filho. Então ele comenta isso, quando ele comenta isso com Kunti Devi, e vamos chamar algum brahmana qualificado para que assim possa dar a sequência, né, a nossa progênie, a nossa dinastia Kuru, que era uma dinastia poderosíssima. Então aí Kunti, ela revela para Pandu que ela havia recebido essa bênção do Vasamuni, de que ela poderia invocar qualquer semideus através de um mantra, e assim ela poderia gerar um filho. Então assim, quando ele pede para que Kunti gere o primeiro filho oficial da rainha Kunti. Oficial porque o primeiro filho da rainha Kunti foi Karna, né, que era meio irmão dos Pandavas. Então Karna, a história é que, é bom contar essas histórias, né? A história é que ela ainda como menina, Kunti Devi como menina, ela curiosa, né, que Durvasamuni havia dado aquela bênção para ela, havia dado um mantra para ela invocar qualquer semideus. Então na sua curiosidade ela invoca o rei, o deus do sol. O próprio semideus do sol aparece diante de Kunti Devi. E assim a Kunti Devi, uma menina, ela fica completamente envergonhada. Por favor, me desculpe, eu estava só testando. Aí o semideus, né, Surya, ele diz que sinto muito, a sua chamada não pode ser em vão. Então eu teria que gerar um filho em você. Mas eu prometo, você continuará virgem.
e assim dos ouvidos de Kunti Devi. Isso é descrito no Mahabharata. Os ouvidos de Kunti Devi, ela gera Karna. E Karna era poderosíssimo, imagina, o filho do Deus do Sol. Ele já nasceu com diferentes kavatas naturais no seu corpo, que protegiam o seu corpo. Mas como Kunti Devi era apenas uma menina, e assim, ela não queria que os seus pais, que todo o reinado, imagina, poderosíssimas, que soubessem que ela tinha um filho, como ela iria explicar tudo aquilo? Então ela coloca Karna numa cestinha e assim põe aquela cestinha para flutuar no rio Ganges. E assim foi o nascimento do primeiro filho extraoficial de Kunti Devi. E assim depois Karna ele é encontrado não, por Adhirata e sua esposa Radha, que o educaram e o educaram. Então, voltando novamente a Pandu e Kunti, quando Pandu ouve aquilo de Kunti, de que ela poderia invocar um semideus, então ela concorda em invocar Dharmaraja. Dharmaraja, Dharmaraja, que é aquele que estabelece os princípios religiosos. Não existe ninguém mais religioso ou que tenha tanta estima pelo Dharma quanto Dharmaraja. O Yudhishthira, ele tanto que durante o Mahabharata descreve não, a perda de Yudhishthira nos jogos de azar, e isso e aquilo, ele sempre quis manter o Dharma, e por isso ele, devido a que queria manter o Dharma, muitas vezes ele assim foi prejudicado por aquilo, não é? Porque ele sempre queria estabelecer o Dharma acima de qualquer outra coisa. Então, Yudhishthira era conhecido, sabia-se que Yudhishthira, ele nunca falaria uma mentira. Ele era tão assim, religioso ao extremo que ele nunca falou uma mentira. Tem no Bhagavad Gita, não? Durante a guerra do Bhagavad Gita, a guerra de Kurukshetra, a Dronacharya estava lutando contra os Pandavas e ele estava infernal, assim, matando milhares e milhares de homens, tão poderoso, que Krishna ele teve que intervir. Ele teve que intervir e disse para Yudhishthira: você deve dizer que o filho de Ashatama está morto, porque você dizendo que o filho de Ashatama está morto, Dronacharya ficará completamente desarmado e assim ele será morto no campo de batalha. Mas Ashatama não estava morto, Ashatama estava ali no campo de batalha, e Yudhishthira disse a Krishna: sinto muito, eu não posso falar essa mentira. Mas Krishna, como é acima da moralidade, acima de qualquer regra desse mundo material, ele disse para Yudhishthira: você deve fazer o seguinte, você deve anunciar no meio do campo de batalha que Aswatthama, o filho de Drona, está morto. Mas como que ele iria declarar aquilo se ele não podia falar uma mentira? Então assim, Krishna diz: quando você disser o nome Aswatthama, você fala num tom muito baixo, ninguém vai ouvir. Então o Aswatthama, também havia um elefante durante a batalha que chamava-se Aswatthama. Então Krishna diz: quando você pronunciar Aswatthama, você deve em seguida, de uma forma sem som, dizer que Aswatthama, o elefante foi morto. Então Yudhishthira, no meio assim da batalha, Drona matando todo mundo, de repente Yudhishthira: Aswatthama, o elefante foi morto. Aí assim, quando Drona ouve aquilo, ele sente-se completamente rendido. Então esse é Yudhishthira, ele não falava nenhuma mentira, e assim ele foi induzido para Krishna, por Krishna, para um truque, né, de Krishna, um truque muito divino, vamos assim dizer, né? Então Yudhishthira era esse Dharmaraj, que foi o primeiro filho de Kunti Devi.
Aí depois vieram outros filhos, né? Pando gostou daquele resultado, ele chamou outros semideuses, Kuntidevi chamou outros semideuses, Kuntidevi chama Vayu, o deus do vento, do ar, e assim ela gera Bhima Deva é o Bhima mesmo, Bhisma Deva é o chefão, né? Então Bhima foi gerado. Aí logo depois ela convoca quem? Indra, o próprio Indra, os reis do céu. E assim quem é gerado? Arjuna. E assim, quando continua gostando da brincadeira, não, ele pede mais, ela continua, não, isso não pode ser feito. Uma mulher não pode gerar mais do que 3 filhos com homens diferentes. Ela será conhecida como uma prostituta. Aí ele concordou aquilo, e Madri, que era a segunda esposa de Panda, ela falou, mas então, Kunti, se você puder me dar esse mantra, eu posso convocar, assim, semideus. Aí ela convoca Madri, Kuntidevi dá o mantra para Madri, e Madri, ela chama Aswini Kumaras, os gêmeos semideuses, e assim nasce Nakula e Sahadeva. Então essa é uma historinha do Mahabharata, né? Estamos aqui falando sobre Dharmaraja, que foi estabelecido, né? Mais uma vez o verso. Pensando assim consigo mesmo, o Senhor Shri Krishna estabeleceu o Maharaja Yudhishthira na posição de domínio supremo sobre o mundo, a fim de mostrar o ideal da administração no caminho da piedade. Então Krishna tem para restabelecer os princípios religiosos. Dharma Sanstapanataya, Sambhava Midya Yuge, em cada diferentes yugas, ciclos de yugas, assim Krishna ele vem e restabelece a religião, oferecendo ou trazendo os seus devotos. Então vamos ler o segundo verso, que é o verso 17, já são 8:27. Uttarayan Dritapuro Vansa Sadhu Abhimanyuna Savaidrani Astra Samplusaha Punan Bhagavata Dritam. Uttarayan, em Uttara, Drita, concebido, Puro, de puro, Vansa, descendente, Sadhu, Abhimanyu, pelo herói Abhimanyu. Saha, ele vai certamente, Drauni, Astra, pela arma de Drauni, o filho de Drona. Samplustaha, sendo queimado. Punaha, novamente, pela segunda vez. Bhagavata, pela personalidade de Deus. Dritaha, foi protegido. Então agora a tradução e significado por sua graça, Srila Prabhupada. O embrião do descendente de Puro, gerado pelo grande herói Abhimanyu no ventre de sua esposa Uttara, foi queimado pela arma do filho de Drona, mas, posteriormente, foi novamente protegido pelo Senhor. Então, para aqueles que não conhecem sobre Abhimanyu, Abhimanyu era filho de Arjuna, Arjuna com Uttara. Esse era um menino que no Mahabharata é descrito com apenas 15, 16 anos, e assim luta no campo de batalha, e era tão poderoso, assim, estava matando milhares, ele sozinho, matando milhares e milhares de homens. E assim Abhimanyu, ele era tão poderoso, ninguém podia encarar ele. E assim houve uma covardia no campo de batalha de Kurukshetra. Todos os grandes generais, todos, Karna, Drona, Bhisma, todos os grandes generais, eles cercaram Abhimanyu e eles matam Abhimanyu. Então, lendo assim, essa lila no Mahabharata é algo assim, eu, quando li, assim, fiquei muito comovido, assim, ele é uma pessoa, um príncipe, né? Um príncipe, se descreve a beleza de Abhimanyu, imagina, o próprio filho de Arjuna. E assim ele é morto por grandes generais, o que estava fora das regras. Então na batalha de Kurukshetra quebrou-se muitas regras,
E assim aqui mais uma vez o verso: o embrião do descendente de Puro, gerado pelo grande herói Abimânio, no ventre de sua esposa Úttara, foi queimado pela arma do filho de Drona, que é Aswatthama, mas posteriormente foi novamente protegido pelo Senhor. Então, o significado de Srila Prabhupada: o corpo embrionário de Parikshit, quem estava no ventre de Úttara, era nada mais, nada menos do que Parikshit, que depois sucedeu Yudhishthira Maharaj no trono. Assim se tornou o imperador do mundo. Então, o corpo embrionário de Parikshit, que estava em formação após a fecundação de Úttara por parte de Abhimanyu, o grande herói, foi queimado pelo Brahmastra de Aswatthama. Então foi queimado. Mas o segundo corpo lhe foi dado pelo Senhor dentro do ventre. Porque o embrião foi queimado, mas a alma estava ali. Parikshit Maharaj ainda estava ali. No Bhagavad Gita se diz: a alma não pode indanti, shastrani, nakamani, nada pode destruir a alma espiritual, nada. A alma espiritual não pode ser queimada, não pode ser seca, não pode ser molhada, não pode ser aniquilada por nenhum tipo de arma. Nada, nada, nada pode destruir a alma espiritual. Tem só uma coisa que pode destruir a alma espiritual, que somos nós mesmos, a nossa ignorância. Isso é dito no Ishopanishad. Ishopanishad, o matador da alma. O matador da alma é aquele que possui esse conhecimento e não pratica esse conhecimento. Nós estamos ouvindo o Srimad Bhagavatam, ouvindo o Bhagavad Gita, nos associando com os devotos, ouvindo o Prabhupada, nos dando tanto e tanto e tanto conhecimento, como nos libertarmos dessa natureza material, dos nossos apegos materiais, de nossos anartas. E se nós não usamos ou aproveitamos dessa benevolência, né, dos shastras, do guru, dos sadhus, então nós estamos cometendo um grande suicídio, Atmajaha. Sim, estamos matando a nossa própria alma. Então assim, a alma não pode ser queimada. E assim, Maharaj Parikshit ainda estava ali intacto, no ventre de Úttara, e mais o seu corpo foi queimado, mas Krishna, pelo seu poder inconcebível, ele provê um outro corpo para Parikshit. Então, mais uma vez, o corpo embrionário de Parikshit, que estava em formação após a fecundação de Úttara por parte de Abhimanyu, o grande herói, foi queimado pelo Brahmastra de Aswatthama, mas o segundo corpo lhe foi dado pelo Senhor dentro do ventre, e assim o descendente de Puro foi salvo. Esse incidente é a prova direta de que o corpo e a entidade viva, a centelha espiritual, são diferentes. Então, como diz o Bhagavad Gita, que a alma espiritual, ela passa nesse corpo da meninice, a juventude, fase adulta, velhice e vem a morte. Dhira é uma pessoa sóbria, uma pessoa que possui conhecimento, que é disciplinada, que conhece os valores da vida. Essa Dhira passa que tal pessoa, ela não se confunde na hora da morte. Ela não se confunde na hora da morte, assim, no momento da sua morte, ele está plenamente consciente de Deus, consciente de Krishna. Então, assim que nesse mundo material nós estamos plenamente conscientes de nós mesmos e de nossos subprodutos, né? Subprodutos. Tem agora mesmo nós estamos recebendo um primo, né? Um casal, nossos primos, e assim, muito boas pessoas, né? E eles têm bons filhos e também eles agora estão com netos, né? Netos pequenininhos, crianças, 2, 3 anos. E assim, a todo momento nós estamos conversando e a conversa da parte deles sempre gira em torno dos netinhos.
Então fala dos netinhos, fala dos passatempos, das lilas do netinho, e às vezes da lila dos filhos, e assim, ou seja, aquele subprodutos, né? Nós temos subprodutos, nós nos apegamos muito facilmente. Nós estamos sempre ali pensando nos nossos netinhos, nossa esposa, nosso esposo, isso e aquilo, mas tudo isso é uma grande ilusão. Embora nós devemos saber como atuar dentro dessa ilusão, não é? Que também é natural, esse apego, não é? À família, apego aos nossos subprodutos, não é? Mas nós devemos saber que nós devemos sempre ter a consciência de Krishna acima de tudo. Por isso nós devemos nos tornar dhiras, pessoas sóbrias, que embora nós estejamos nesse corpo, o corpo está crescendo, gerando subprodutos, e nós nos apegamos a essa natureza material, nós sempre temos que permanecer sóbrios, sempre permanecer dhiras, sempre armado com o conhecimento, com a arma do conhecimento. Assim Krishna diz isso no Bhagavad Gita, né? Armado com essa arma de conhecimento, levante e lute. Então nós devemos sempre ter esse conhecimento. Toda a nossa vida deve estar sempre baseada nesse conhecimento. Devemos a cada momento do dia lembrarmos das instruções do Bhagavad Gita. Então aqui Prabhupada ele está mais uma vez falando, não? E Prabhupada ele não se cansa de nos instruir, de que nós não somos esse corpo material, nós somos uma alma espiritual. E aqueles que são devotos, realmente, eles se satisfazem plenamente ouvindo tudo isso, a todo momento. Não é que a consciência de Krishna é algo que é sem sabor, não é? Que se nós repetimos essa filosofia, você não é o corpo, estou cansado de ouvir que eu não sou o corpo. Devotos neófitos pensam assim, estou cansado de ouvir que eu não sou o corpo. Não, um devoto que desenvolveu ruti, sabor pela consciência de Krishna, ele sempre está saboreando essa filosofia, sempre saboreando as palavras do mestre espiritual, sempre saboreando as palavras dos sábios. Então assim, isso é dhira, isso é uma pessoa sóbria. Então a pessoa sóbria, ela sabe a diferença, nós somos centelhas espirituais. Esse corpo material, ele vai ser destruído a qualquer momento. Será alimento para os porcos, cachorros, vermes, ou fogo, seja o que for, não? Então nós temos que ter essa compreensão. Então Prabhupada diz aqui, esse acidente é a prova direta de que o corpo e a entidade viva, a centelha espiritual, são diferentes. Então a prova, somente uma pessoa ignorante não pode ver. Assim, esses exemplos que Krishna diz no Bhagavad Gita, tudo isso são provas. Você está passando, esse corpo está mudando, mas você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. Eu estou me vendo aqui agora, pensando, eu me lembro de meu corpo como uma criança, como um adolescente, e eu sou a mesma pessoa, mas esse corpo já não é o mesmo. Então isso é uma prova direta, somente os tolos, ateístas, não aceitam essa prova. E Krishna dá assim argumentos que esse corpo, quando está velho, nós trocamos por um corpo novo. Assim ele dá o exemplo das roupas. As roupas, quando estão velhas, nós dispensamos elas e usamos roupas novas, compramos roupas novas. Então assim, nós não somos esse corpo, nós somos alma espiritual, devemos sempre estar conscientes disso e devemos ter prazer em sermos relembrados a todo momento de que nós não somos o corpo material, mas somos centelhas espirituais. Então, quando nós temos esse conhecimento constante, então essa centelha espiritual, ela permanece viva. Do contrário, nós morremos, como eu falei, Atmaha, nós nos tornamos os próprios matadores da alma. Os próprios matadores da alma. Assim como uma faísca, não é, do fogo, uma centelha do fogo, a faísca, ele sai assim, né, do fogo, e aquela faísca cai no chão, aí aquela centelha se apaga. Então, da mesma forma, essa centelha viva, a centelha, a alma espiritual, se está fora
da consciência de Krishna, se não está ouvindo o Bhagavad Gita, se não está ouvindo o Bhagavata, se não está cantando as glórias de Krishna, a todo momento Vishnu Smarana, lembrando de Krishna, então a centelha espiritual, ela se esvai, ela é destruída, ela é apagada. Assim como uma folha de uma árvore, quando ela está desconectada da árvore, ela se seca. Então, Atmaha são os matadores da alma. Embora a alma não pode ser queimada, destruída, molhada, nenhuma arma pode destruir, nós, na nossa ignorância, destruímos a nossa alma espiritual, Atmaha. Isso é descrito no Ishopanishad. Prabhupada continua: quando a entidade viva se refugia no ventre de uma mulher através da injeção do sêmen de um homem, ocorre a emulsificação das ejaculações do homem e da mulher. E se forma desse modo um corpo do tamanho de um feijão, que se desenvolve gradualmente até se transformar num corpo completo. Então, isso é descrito no canto 3, né, do Srimad Bhagavatam, quando Kapila Deva instrui a sua mãe Devahuti, ele descreve assim a concepção de uma criança, como ela é desenvolvida já no primeiro dia, surge como uma sementinha assim, e assim ela vai se desenvolvendo 3 meses, 4 meses, até que chega os 10 meses, assim o corpo é completamente prontinho, né, para ser entregue a esse mundo material. Prabhupada continua: no entanto, se o embrião em desenvolvimento é destruído de alguma forma, a entidade viva tem que se refugiar em outro corpo ou no ventre de outra mulher. Então, isso é quando existe um aborto, né, seja acidental ou proposital. Então, aquela alma espiritual, ela continua existindo e ela é transferida para um outro corpo. A entidade viva particular, que foi escolhida para ser o descendente de Maharaja Puru ou os Pandavas, não era uma entidade viva comum, Parikshit Maharaj, e pela vontade superior do Senhor, estava destinada a ser o sucessor de Maharaja Yudhishthira. Então, Parikshit Maharaj se torna o sucessor de Yudhishthira Maharaj. Prabhupada continua: por isso, quando Asatama, o filho de Dronacharya, destruiu o embrião de Maharaja Parikshit, o Senhor, através de sua própria potência interna, entrou no ventre de Uttara, através de sua porção plenária, para dar assistência ao futuro Maharaja Parikshit, que estava correndo grande perigo. Assim, Krishna, Atmamaya, com sua própria potência espiritual, ele entra no ventre de Uttara e assim protege aquele embrião, que era o próprio Parikshit Maharaj. Ao aparecer dentro do ventre, o Senhor encorajou a criança e deu-lhe toda a proteção de um novo corpo, mediante sua onipotência. Através de seu poder de onipresença, ele estava presente tanto dentro quanto fora de Uttara e outros membros da família Pandava. Então se diz que Radhe Krishna Marike, Mare Krishna Rakike, significa que se Krishna quer proteger alguém, ninguém pode matá-lo. E se alguém quer proteger alguém e Krishna quer matá-lo, Krishna irá matá-lo. Então assim, Krishna, ele é onipresente, onipenetrante, e ele está aí para proteger os seus devotos. São 8h44, acho que já discorremos por um tempo. Deixa eu ver aqui o chat. Só um minutinho, colocando meus óculos aqui. Vamos lá ver aqui. Então, Max Hanuman, minhas reverências. O Jai Gokula está assistindo. Haribol, Jai Gokula Ji, meu grande amigo. Qualquer hora vamos chegar aí em Suzano.
Luiz Rocha Goulart está assistindo, Haribo, Hare Krishna. Kalahansi Devidas está assistindo, alô, Kalahansi. Fernando Araújo da Silva, lá. Fernando, Alexandre Jurkovitich, tudo bem, Alexandre? Lila Govinda Das, um abração para o Lila Govinda. Vasudeva Kata, Vasudeva Kata. Vasudeva Kata, espero que esteja sempre falando sobre Krishna. E ali a própria ISKCON do Rio de Janeiro oferece reverências, minhas reverências. O Marcos Hanuman, amei, obrigado. Marcos Hanuman, Krishna é ótimo, sem dúvida. Sérgio Pacheco está assistindo. Marcelo A. Magalhães está assistindo. Um abraço para toda essa galera aí. O Sérgio Pacheco, reverência, aceite minhas reverências. Luiz Govinda Das, Haribo. André está assistindo. Alô, André. Francisco Carlos Cordeiro, alô. Pedro Davi Nogueira, tudo bem? Aí o Marcelo Magalhães faz uma pergunta. Os motivos que Arjuna deu a Krishna para não lutar em Kurukshetra, no capítulo 1 do Bhagavad Gita, acabaram se confirmando no fim da batalha. Os motivos que Arjuna deu a Krishna para não lutarem em Kurukshetra, no capítulo 1 do Bhagavad Gita, acabaram se confirmando no fim da batalha? Não, sabemos que não. Sabemos que Arjuna, ele aceitou completamente as instruções de Krishna. Ele diz no final do Bhagavad Gita, agora eu aceito como a pessoa suprema, Param Brahma, Param Dhamma, e estou pronto para executar as suas ordens. Então, assim, Arjuna, ele sai da ignorância, né? O Bhagavad Gita é isso, o Bhagavad Gita é para nos tirar dessa ignorância. Allah já fala para concluir a leitura, não há tempo limite para encerrar. Pode concluir a leitura, Prabhu, não há tempo limite. Então a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, mas já falamos demais. Eu quero agradecer a todos vocês por mais pela sua bondade em estar aqui assistindo essa aula. Agradecer mais uma vez a ISKCON Rio de Janeiro e até uma próxima oportunidade. Hare Krishna.